Olá pessoal, eu sou o Paulo On e muito bem-vindo ao curso Teologia Sistemática para a Vida. Esse curso que é feito online sobre teologia sistemática aplicado ao nosso dia a dia como discípulos de Jesus. Hoje começamos o módulo número 1, que nós trataremos dos prolegômenos, ou seja, das partes introdutórias dessa grande área da teologia que nós chamamos de teologia sistemática. Hoje começamos com uma pergunta: por que é importante estudar teologia sistemática? Antes de começarmos a discussão, é importante que você baixe no link abaixo o PDF do conteúdo dessa aula. Nesse conteúdo, que está em PDF, você tem os pontos principais que nós desenvolveremos ao longo desses minutos que nós estaremos juntos nessa aula número 1. Antes de todas as coisas, antes de explicar o que é teologia sistemática, nós precisamos bater um papo bem rápido sobre o que é teologia. O que é teologia para você? Bom, teologia, o termo teologia é a junção de duas palavras na língua grega, theos e logia. Theos significa Deus e logia significa, entre tantas outras coisas, de maneira bem simples, estudo. Então, juntando theos mais logia, nós temos teologia, que nada mais, nada menos é do que a tentativa de se estudar Deus. Ou, falando em outras palavras, a tentativa de se estudar as coisas concernentes a Deus por meio daquilo que nos foi revelado nas Escrituras Sagradas. A verdadeira teologia parte do conhecimento expresso na Palavra de Deus, que é a revelação de Deus a respeito daquilo que Ele é, a respeito daquilo que Ele faz a nós, o ser humano, a sua criação. Dentro dessa grande área que nós chamamos de teologia, nós temos vários campos de estudo e várias formas de você chegar à análise do texto bíblico sobre as informações sobre quem é Deus e sobre aquilo que Ele faz. A primeira grande área, é a área justamente que nós vamos nos debruçar durante todas essas aulas, é a chamada teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Teologia sistemática é a tentativa de organizar, de catalogar de forma racional, de forma pedagógica, de forma didática, todos os grandes temas que a palavra de Deus nos revela. Imagine que você está numa grande feira. Na feira, você encontra barracas que têm os seus produtos organizados em cada segmento. Nós temos de um lado tomate, de outro lado pepino e de outro lado as frutas divididas pelo seu tipo, laranja, banana, uva e etc. Entretanto, esses produtos não vêm catalogados dessa maneira na natureza. Na natureza, você colhe de diversos lugares. Você tem aquele amontoado de produtos na sua frente que você tem que organizar de acordo com a cor, de acordo com o tamanho, de acordo com o tipo, para que isso seja apresentável ao consumidor e que o consumidor tenha facilidade em comprar o seu produto. De forma semelhante, a teologia sistemática é você pegar todos os temas desenvolvidos ao longo da palavra de Deus e organizá-los por temas e subtemas. Você sabe que a palavra de Deus não é um livro doutrinário, vamos dizer assim, especificamente falando. É um livro composto de vários gêneros literários e todas as doutrinas, todos os grandes temas estão misturados em todas as partes da palavra de Deus. Então, o que a teologia sistemática vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo da palavra de Deus e vai extrair dela os ensinamentos, catalogando e organizando esses ensinamentos para facilitar não somente o ensino, mas também o processo de aprendizado. Então, nós comumente chamamos a teologia sistemática do estudo das doutrinas. E doutrina é justamente isso, é o entendimento humano, é a interpretação humana daquilo que parte da revelação da palavra de Deus. Entretanto, nós não temos apenas a teologia sistemática como campo de estudo da teologia cristã. Nós temos também aquilo que nós chamamos de teologia bíblica.
Se a teologia sistemática se preocupa em organizar todas as categorias, todas as doutrinas bíblicas em formas fixas, a teologia bíblica se preocupa em ver como que determinado tema se desenvolve dentro da Bíblia, dentro do livro e dentro do contexto onde ela é exposto. Então, nós não vamos falar, por exemplo, da doutrina de Deus a nível geral. Nós vamos falar da doutrina de Deus, por exemplo, no livro do Gênesis. Da doutrina de Cristo no Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Da doutrina dos anjos no livro de Ezequiel e assim por diante. A teologia bíblica tenta ver a coerência da doutrina, do tema bíblico, dentro da onde ela ocorre. Então, se de um lado nós temos a teologia sistemática tentando organizar em categorias, e de outro lado nós temos a teologia bíblica que tenta ver como que cada tema teológico se desenvolve dentro do seu contexto literário, dentro do que o autor escreveu e dentro do livro onde ele ocorre. Então é muito importante termos em mente que a teologia sistemática e a teologia bíblica andam de mãos dadas para que aquelas doutrinas desenvolvidas pela teologia sistemática não fiquem soltas, mas encontrem coerência dentro da grande narrativa que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Além da teologia sistemática e da teologia bíblica, nós temos uma outra teologia que nós chamamos de teologia histórica. Teologia histórica é o estudo do desenvolvimento de doutrinas ao longo da história da igreja. Você tem que ter claro na sua cabeça que as doutrinas não caem do céu. Existe um tempo de processamento dessas doutrinas. Existe um tempo de amadurecimento intelectual, de amadurecimento racional, para que depois de algum tempo, baseado na revelação da palavra de Deus e baseado também no entendimento dos cristãos, as doutrinas ganham corpo, ganham um desenvolvimento. Então, por exemplo, a doutrina, nós vamos falar isso nas aulas subsequentes, a doutrina das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e humana, não caiu do céu, não caiu como obra ao acaso na cabeça dos primeiros cristãos. Essa doutrina demorou literalmente séculos para ser desenvolvida e para chegar numa forma final. Então, o estudo desse histórico é desenvolvido dentro da teologia histórica. E por fim, nós temos a chamada teologia filosófica. E o que é a teologia filosófica? É a tentativa de estudar-se as coisas de Deus, de chegar-se a conclusões sobre temas e doutrinas bíblicas a partir de uma metodologia desenvolvida pela filosofia. Então, nós carregamos para dentro da teologia aquilo que nós temos como instrumental no mundo da filosofia desenvolvida prioritariamente pelos gregos no período clássico. Então, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica e teologia filosófica. Essas são as 4 grandes áreas de atuação e de estudo daquilo que nós chamamos de teologia cristã. Dentre essas 4, nós vamos nos debruçar no estudo organizado, no estudo racional e no estudo didático dessas doutrinas que nós chamamos de teologia sistemática ou dogmática, que é o estudo das doutrinas. Desenvolvendo agora um pouquinho mais, além da mera interpretação e da mera tradução de termos técnicos que nós acabamos de fazer, vamos tentar chegar ao cerne da nossa questão e da nossa discussão de hoje. Por que é importante estudar teologia sistemática? Por que é importante ter na nossa cabeça uma organização racional de todos os temas bíblicos? Por que é importante pegar todos os legumes e frutas e organizá-los de acordo com seu tamanho, de acordo com seu peso, de acordo com seu tipo? Ora, essa organização nos ajuda a compreender de maneira mais geral e de maneira mais específica a revelação da Palavra de Deus. Quando nós falamos teologia sistemática, essa opulência da terminologia faz com que a gente tenha alguns conceitos
errados. Por exemplo, teologia sistemática é uma tentativa de racionalizar a fé. Ou a teologia sistemática é uma tentativa de esfriar a nossa espiritualidade. Muito pelo contrário. A teologia sistemática tem como objetivo básico a nossa melhor compreensão daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo no universo e de maneira específica a nós, seres humanos. O que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2? Diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus tem falado há muito tempo com nós, seres humanos, e ele falou especificamente por meio do seu Filho unigênito Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne. Mas como que nós vamos entender o teor dessa revelação? Como nós vamos entender a coerência dessa revelação se nós não tivermos uma compreensão, se nós não tivermos um esforço nosso de compreender essa verdade, usando aquilo que Deus nos deu, o cérebro. Então, usar a razão também é um exercício espiritual. Usar a razão também é um exercício guiado pelo Espírito Santo. E a teologia sistemática verdadeira, ela parte da revelação da palavra de Deus, com o objetivo de chegar ao conhecimento de Cristo, o Filho unigênito de Deus, por meio do poder iluminador do Espírito Santo, aplicado à nossa mente, ao nosso coração. Teologia sistemática é isso. E por isso, a teologia sistemática é tão importante para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, para a vida da nossa igreja. Esse Deus que tem um propósito, esse Deus que nos criou, é um Deus invisível, intocável e, em muitos casos, inaudível. Como que nós vamos entender a mensagem de Deus? Esse Deus que nós não conseguimos nem sequer ver, ouvir ou tocar. Como que nós vamos saber o que Ele deseja de nós? Ora, nós só conseguimos saber por meio da sua palavra. E estudar a palavra de Deus, estudar a vontade de Deus expressa nessa revelação especial da palavra de Deus, é tarefa de todo crente. Mas não pense que é fácil você chegar a conclusões, fácil de chegar a respostas. A Bíblia é um livro que pode parecer um livro simples, mas na verdade não é, porque não é um livro uniforme em termos literários. É um livro que apresenta vários livros, são 66 livros, e vários gêneros literários. Nós temos profecia, nós temos lei, nós temos literatura apocalíptica, nós temos evangelhos, nós temos livros históricos, nós temos epístolas, vários tipos de literatura. Então, é necessário que nós, por meio da metodologia que a teologia sistemática nos oferece, destrinchar aquilo que é importante nós conhecermos sobre o caráter de Deus e sobre o que Ele faz. Então, você entender o Deus invisível, o Deus intocável, o Deus inaudível, por meio da sua palavra, é a tarefa primordial da teologia sistemática. Não como a teologia bíblica, que vai se ater a um livro, vai se ater a um gênero literário, mas enxergar como um determinado tema ele é desenvolvido de maneira coerente em toda a Bíblia, ao ponto de nós podermos desenvolver uma doutrina em cima daquilo que nos é revelado na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a doutrina da criação. Deus criou todas as coisas a partir do nada, aquilo que nós chamamos de creatio ex nihilo. Como que nós podemos enxergar e como que nós podemos estabelecer essa verdade como a verdade central do Evangelho? Porque Gênesis fala sobre esse tipo de criação. Porque esse tipo de criação ele é confirmado em toda a palavra de Deus, de modo que, de forma racional, nós podemos condensar essa verdade em uma declaração verdadeira, uma declaração pedagógica e uma declaração imutável, que nós chamamos de doutrina. Mas aqui mora o grande perigo. Sem querer querendo,
Pode ser que teologia sistemática vire apenas um exercício intelectual. Você sabe o que Deus faz, você sabe dos diversos atributos de Deus, você sabe como que o pecado age no coração humano, você sabe como é a ordem da salvação, você sabe como o Espírito Santo age, você sabe o propósito da igreja e a missão da igreja, você sabe todas as etapas de forma destrinchada da vinda de Jesus. Entretanto, isso pode morrer dentro da sua mente apenas como informação. E teologia sistemática verdadeira é uma teologia que nós trazemos à vida, que se materializa no nosso dia a dia. Aliás, esse é o propósito desse curso, de trazer esses conceitos, essas verdades, essas doutrinas para a nossa vida. Por exemplo, no que nós somos afetados em saber que Deus criou todas as coisas. Se Deus criou todas as coisas de maneira tão maravilhosa e tão meticulosa, Ele tem um propósito nessa criação. E ao dizer isso, Deus tem um propósito para a minha existência. Qual será esse propósito? Será que eu estou vivendo de acordo com esse propósito? Vamos falar da doutrina da igreja, falar sobre o corpo místico de Cristo. Mas e eu? O que eu tenho a ver com isso? Será que eu tenho participação nesse corpo? Será que a minha contribuição é importante? Ora, teologia sistemática não é um exercício meramente racional. É um exercício de trazer para a sua vida aquilo que a Bíblia estabelece como sendo a verdade. A verdadeira teologia sistemática nos leva a experimentarmos na nossa vida a realidade do Evangelho. Nos torna parecidos e semelhantes com o Senhor Jesus Cristo. Nos faz sermos aquilo que Deus planejou que nós fôssemos por meio do seu Filho amado. Teologia sistemática, doutrina, é algo que é experimentável e é vida e não letra morta. Outro aspecto importante da teologia sistemática é que a teologia sistemática nos ajuda a viver de uma forma muito mais aberta para o outro. O que Jesus nos ensinou? Que o maior mandamento consistia em amar a Deus sobre todas as coisas e, semelhantemente, amar o próximo como a nós mesmos. Conhecer a Deus não é, como nós vimos agora há pouco, um exercício meramente intelectual, mas conhecer a Deus por meio das doutrinas não é também você viver você sozinho a realidade dessas verdades. Quando você conhece a palavra de Deus de verdade, aquilo que Deus ensina para você, aquilo que você aprende por meio da revelação, é aquilo que transforma-se em vida e vida que tem o poder de abençoar e atingir o seu semelhante. Então note que nós estamos fazendo uma progressão, uma ampliação do uso e da influência da teologia sistemática na nossa vida como um todo. Não é apenas domínio da nossa mente, é domínio da nossa vida. Não é apenas domínio da nossa vida, mas sai da nossa vida e atinge o outro. Amar a Deus não é a única coisa que nos cabe fazer. É amar o próximo da mesma maneira que nós amamos a nós mesmos e da mesma maneira que nós experimentamos o amor de Deus. Teologia sistemática é você aprender, entender, experimentar o quão grandioso é a graça de Deus e você viver para o outro, em relação ao outro, servindo ao outro, essa mesma graça. Teologia sistemática não é apenas exercício cerebral e não é exercício apenas pessoal, é um exercício comunitário. A verdadeira doutrina e a verdadeira espiritualidade, todas elas são convivenciadas, são vividas em comunidade entre os irmãos e também atinge aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Você vivendo o verdadeiro evangelho, na medida em que você compreende a teologia sistemática, compreende a dimensão do plano de Deus e tenta viver isso, essa maneira de viver não atinge apenas o seu irmão em Cristo, não. Ela atinge também aqueles que não conhecem a Jesus. E nós estamos falando aqui de evangelismo e de missão. Você precisa conhecer, pelo menos no nível mais básico, o que a palavra de Deus diz a respeito das coisas. Conhecer esse Deus tão grandioso, conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo, conhecer esse Espírito Santo que habita dentro de você, para que você,
com a sua boca, com a sua vida, possa divulgar, possa anunciar essa verdade bendita para aqueles que ainda não têm o privilégio de conhecer e de servir o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em último lugar, por que teologia sistemática é importante? Porque ela nos ajuda a vivermos segundo o propósito de Deus. Segundo o Catecismo Menor de Westminster, que pergunta, na sua primeira pergunta, qual que é o propósito da existência humana, os sábios disseram o seguinte, que o propósito da vida humana é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A teologia sistemática tem como sua função primordial levar o crente a uma vida que glorifique a Deus. Porque o verdadeiro conhecimento leva à doxologia. A verdadeira teologia nos faz ficarmos de joelhos perante a Deus e contemplar a beleza da sua santidade e adorarmos Ele. Glorificar a Deus é a razão pela qual Deus nos criou. Glorificar a Deus é a razão pela qual existe teologia e, sobretudo, a teologia sistemática. Se a teologia sistemática não me faz glorificar a Deus, não me faz orar, não me faz louvar, essa teologia sistemática, na verdade, é apenas espuma, é apenas conhecimento inútil na nossa cabeça. Porque o verdadeiro conhecimento não é apenas acúmulo de informação, mas o verdadeiro conhecimento é transformação e transformação de vida. Antes, nós nos glorificávamos, nos gloriávamos por causa do nosso pecado, mas agora em Cristo Jesus, por meio da sua palavra, nós podemos olhar para Deus e darmos a Ele aquilo que Ele merece para todo sempre, que é glória, honra, majestade e poder. Para isso serve a teologia sistemática. E por isso a teologia sistemática é importante para você. O convite que eu faço é que juntos, nessa aula e em todas as aulas que vão se seguir, nesse módulo e em todos os outros, nós possamos dar as nossas mãos e trilharmos esse caminho de humilhação nossa e de glorificação a Deus. Teologia sistemática é muito importante por causa de tudo isso. Bom, vamos lá para a nossa parte final dessa aula, respondendo à última questão. Ok, Paulo, eu entendi por que a teologia sistemática é importante, mas o que ela tem a ver comigo? Essa pergunta é muito importante e talvez seja a pergunta que você sempre deve fazer. O que isso tem a ver comigo? O que essa aplicação tem a ver comigo? O que esse ponto da doutrina tem a ver comigo? E eu gostaria de gastar alguns minutos explicando a você e tentar te trazer um conhecimento sobre por que a teologia sistemática é algo que tem a ver com você. A teologia sistemática não consiste na mera memorização de informação. Não. A verdadeira teologia sistemática, na verdade, é um grande convite. Vamos juntos trilhar esse caminho de peregrino que Deus nos abriu por meio do seu Filho Jesus e, trilhando esse caminho, participar da grande história de Deus. Essa história que começou a ser escrita lá em Gênesis, mas que até hoje ela é escrita e hoje nós, seres humanos, eu e você, podemos fazer parte dessa história. Conhecer essa história é conhecer teologia sistemática. Conhecer teologia sistemática é conhecer a Bíblia e os grandes temas que a Bíblia nos traz, mas não para inflar o nosso ego, mas para termos a exata noção do caminho que nós estamos percorrendo, do tipo de jornada que nós estamos trilhando e de qual história nós fazemos parte. Você deve ter a noção geral de que essa vida que nós estamos vivendo, eu, você, cada qual no seu canto, faz parte do propósito de Deus, faz parte da grande história de Deus na humanidade. João Calvino nos ensinou que, na verdade, toda a humanidade faz parte de um grande teatro, esse teatro escrito por Deus, cujo diretor é Deus, cujo autor é Deus, mas cujos personagens somos nós. O mundo inteiro é um teatro para a exibição da bondade divina,
sabedoria, justiça e poder, mas a igreja é a orquestra, por assim dizer, a parte mais notável. E quanto mais próximas as abordagens de Deus a nós, mais íntima e condescendente é a comunicação de seus benefícios, mais atentamente somos chamados a considerá-los. Na medida em que nós nos envolvemos com a história de Deus, na medida em que nós participamos desse ato e dessa peça teatral de Deus, nós mais e mais temos intimidade com o nosso Deus, nós mais e mais conhecemos quem Ele é. Por que a teologia tem a ver com você? Porque a teologia sistemática também nos ajuda a resolver aquelas questões existenciais que todo mundo já pensou um dia. Quem eu sou, da onde vim, para onde vou e qual é o propósito da minha vida. Quando você olha para a Escritura, você encontra o seu propósito. E quando você destrincha as doutrinas, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, quando você conhece esse Deus trino, você entende que há espaço para você dentro da história da bendita Trindade. Você faz parte do plano de Deus. Você tem um propósito de existência. Deus não criou você apenas para encher número. Deus criou você para te usar como um personagem bíblico. E é isso que a teologia sistemática nos ensina. O Michael Horton, ele vai dizer que o cristão, ele responde a essas perguntas ao recitar a história do Deus Trino na criação, a queda das criaturas que ele fez à sua própria imagem, a promessa de um redentor por meio de Israel e o cumprimento de todos os tipos de sombras na encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão e o retorno de Jesus Cristo. Teologia sistemática nos ajuda a responder aquelas questões que são fundamentais da nossa existência. Por meio de Deus, nós temos nele tanto sim quanto o amém. Meus queridos, minhas queridas, o convite desse curso é um convite singelo. Vamos pegar a mochila, colocar nos ombros, vamos calçar um tênis confortável, vamos pegar na nossa mão de um lado um cajado e de outro lado a Bíblia e usar a Bíblia como guia dessa jornada que é espiritual. Pode parecer que a teologia sistemática seja apenas, na sua aparência, um exercício intelectual, mas eu gostaria que você entendesse que todo exercício intelectual feito diante de Deus, feito coram Deo, diante de Deus, é, na verdade, um exercício muito espiritual. Nós não podemos distinguir a atuação nossa cerebral e a atuação nossa espiritual. Se nós colocamos para funcionar o nosso cérebro diante de Deus e com aquilo que é mais precioso, que é a sua revelação, nós estaremos fazendo, talvez, o exercício espiritual mais sublime que existe, que é nós tentarmos entender de forma humilde, de forma empenhada e de forma dedicada o que Deus quer da nossa vida, quem Ele é e o que nós podemos fazer com isso. Quero que você se junte a mim nesse curso, nessas aulas que se seguem, para juntos, aprendendo teologia sistemática, vivermos esse conteúdo, vivermos a sã doutrina, para que, dia após dia, eu e você possamos nos tornar cada vez mais parecidos e semelhantes com o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso tem que ser baseado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a base principal aonde é construído todo esse prédio, toda essa estrutura que nós chamamos de teologia sistemática. O Millard Erickson, ele diz o seguinte: a Bíblia é a constituição da fé cristã. Ela especifica em que se deve crer e o que se deve fazer. Baseado na palavra de Deus e baseado na forma de nós compreendermos a palavra de Deus por meio dos instrumentais dados pela teologia sistemática, vamos tentar viver esses conceitos. Não apenas conceitos, aliás, essa verdade. Porque verdade não pode ser apenas algo imaginativo, algo restrito apenas ao reino do subjetivo ou das ideias. Verdade de verdade é algo que é vivo e algo que transforma.
Meus queridos, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Nós temos algumas reflexões que você pode fazer baseado no nosso material de apoio que você pode baixar em PDF. Não se esqueça de também seguir as dicas de leitura que eu dou na última parte. Para você compreender essa questão da dimensão histórica daquilo que Deus quer fazer com o seu povo, eu te convido a ler o livro O Drama das Escrituras, escrito pelo Craig Bartholomew e pelo Michael Goheen. A segunda dica de leitura é um livro de teologia sistemática. Eu vou apresentar vários ao longo desse curso e você vai comprando de acordo com a sua possibilidade e de acordo com o seu interesse. Não é obrigado você comprar nenhum livro para esse curso, mas se você tiver esse apoio literário, você vai ser muito beneficiado. E o primeiro livro de teologia sistemática que eu gostaria de te apresentar se chama Doutrinas da Fé Cristã, escrito pelo Michael Horton, que eu fiz menção há pouco tempo. É uma teologia sistemática muito boa, muito contemporânea e que também faz esse jogo entre conhecimento e aplicação na nossa vida diária. Então esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Muito obrigado. O convite para prosseguir nessa nossa jornada está feito e nos vemos na próxima aula, querendo Deus. Até lá e tchau!